No meu recente encontro com o Espírito Santo, após o encontro anterior com o Espírito Santo, eu ainda estava descansando durante a noite, quando vi os céus se abrindo acima de mim. Meus olhos estavam vendo algo brilhando. Eu percebi que o Senhor estava vindo. Olhei e vi que ele estava no ar, ao nível do teto da minha casa. O Senhor me chamou e disse: sobe mais alto. Quando o Senhor me chamou, vi que deixei meu corpo para trás e me aproximei do Senhor. E lembro que era o Senhor, quero dizer, o Espírito Santo que estava comigo no encontro anterior. Eu vi que ele estava vestido com a luz de alta intensidade e força incrível, como se um raio estivesse passando por todo o seu ser. O Espírito Santo é incrível, ele é muito bonito. Assim que me aproximei dele, ele me disse: eu nunca vou abandonar você. Eu estava confiante ao lado dele, e não tinha medo de ser levado para o inferno como antes. O Espírito Santo me disse: você está seguro comigo? Estávamos conversando como dois grandes amigos, e ele me disse: agora vamos rápido. Começamos a viajar sem perder tempo. Ele me disse para entrar em um túnel. Fiz como instruído e entrei. Ele ficou ao lado. Quando entrei no túnel, encontrei um bando de satanistas. Eles estavam em uma reunião com espíritos imundos onde faziam sacrifícios e encantamentos. Eu fiquei espantado. Eu queria sair disso com urgência. Mas quando eles me viram, começaram a me perseguir enquanto eu corria. Finalmente, eles me capturaram. Eles queimaram meus pés e minhas mãos. Eu estava deitado no chão. Eu vi que os demônios estavam felizes e comemorando minha captura. E eles estavam rindo, gritando e zombando de mim. Eles me disseram: finalmente te pegamos. Você está acabado. Gritei e disse: Espírito Santo, você disse que nunca me abandonaria. Onde está você, Senhor? Venha e me pegue. Espírito Santo, você me disse que eu estaria seguro. Eu estava preso lá em cativeiro entre demônios e satanistas. Não posso dizer se foi no inferno ou em uma das prisões terrenas de Satanás. Então eu vi que esses satanistas e demônios estavam trabalhando com velas acesas e faziam alguns sinais e rituais maçônicos. Orei e gritei: Espírito Santo, por favor, venha e me pegue. De repente eu vi a luz quebrando naquele lugar. Imediatamente as prisões foram abertas, e me vi no ar novamente com o Espírito Santo. Fiquei muito feliz novamente com essa luz, e houve muita glória do Espírito Santo. E meus irmãos, peçam, jejuem e orem fervorosamente para ver o Espírito Santo. Ele é simplesmente maravilhoso. E eu disse ao Espírito Santo: Senhor, por que me deixou ser preso por aqueles demônios? Eles estavam todos na aparência escura. O Senhor me deu uma compreensão dessa experiência, dando-me uma passagem em Atos 5, 17 a 19, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os trouxe para fora. O Espírito Santo me explicou naquela época que os apóstolos estavam fisicamente na prisão por causa da palavra de Deus, mas nesta terra, milhões de servos de Deus que não estão andando no caminho estreito de Cristo estão espiritualmente presos. Existem muitos servos e trabalhadores que estão em grandes prisões. Por esse motivo, eles não podem fazer a obra de Deus de maneira adequada. Alguns estão nas prisões por orgulho. Outros estão nas prisões por causa da fama. Alguns estão presos por causa da prostituição, por causa do evangelho da prosperidade. Qualquer pessoa que prega outro evangelho está na prisão, como a graça liberal ou o evangelho da prosperidade. Aqueles que usam fetiches no altar também estão na prisão. Esses filhos de Deus estão em grandes prisões no mundo espiritual. O Espírito Santo me disse: se você percebe que seu comportamento está se deteriorando, se sua espiritualidade está mudando negativamente, se agora você sente que seu coração tem uma tendência a se apegar às coisas deste mundo ou às trevas, é porque você entrou em alguma das prisões de Satanás no mundo espiritual. Muitos estão presos em prisões espirituais. Como resultado, eles estavam viciados e tinham um comportamento compulsivo. E os demônios lançavam feitiços para seduzir os servos de Deus no caminho da porta larga. O Espírito Santo me disse: se você não consegue se livrar de um certo pecado por si mesmo, quando está lutando para abandonar um pecado, esta é claramente uma prisão na qual você está encarcerado. Você precisa de um resgate do Espírito Santo. E a única maneira de ser resgatado é arrependimento, quebrantamento, confissão diante dele com toda a sinceridade e verdade do seu coração. Se você fizer assim, ele irá resgatá-lo de qualquer tipo de prisão de qualquer escala em que você entrou. Está escrito em Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro,
e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Após o arrependimento sincero, o Espírito Santo virá com sua unção e quebrará o jugo, qualquer que seja a prisão em que você esteja. Tudo depende de você. Então o Espírito Santo me levou naquele lugar para ensinar a mim e às nações sobre essas prisões. Qualquer pessoa que esteja em qualquer tipo de prisão espiritual, não entrará no reino dos céus. O Espírito disse: estou dando-lhes tempo para se arrependerem de sua fornicação. E eles não estão se arrependendo. Apocalipse 2:22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Mateus 4:18-19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro, e André seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Hoje em dia, enquanto estava de joelhos no tempo devocional, vi claramente que havia pescado um grande peixe, e o Senhor começou a ministrar a mim e me disse: quer pescar? Ficou muito claro que Deus estava falando que comecei a chorar. Eu chorei muito, porque fazia mais de 2 semanas que eu saí para pregar. Eu chorei. Às vezes sinto a dor de sair para fazer evangelismo nas ruas para pregar às famílias carentes nas praças, quando não tenho cestas básicas para as crianças para oferecer refeições. Eu chorei muito pelo Senhor e disse: tem piedade de mim, pobre homem que sou. Depois disso, comecei a ter uma visão em minha alma. Eu vi muitas pequenas cobras. Eu vi essas pequenas cobras entrando no templo, e elas ocupavam os bancos da igreja como se fossem pessoas. Eu vi esse filme em minha mente enquanto ainda estava de joelhos. Naquele dia, ouvi o testemunho da irmã Naomi, um testemunho de grande poder e glória de Deus. O Senhor falou comigo, e me deu um entendimento de que essas cobras estão ocupando os lugares que pertencem aos peixes. Qual é o sentido de alimentar um rebanho, pastor? Qual é o sentido de alimentar o rebanho, se todos neste rebanho não querem se converter? Eles apenas desejam prosperidade, bênçãos e bem deste mundo. Quando eles entram em contato com um pastor, é para falar sobre a bênção e suas necessidades. Eles não querem confessar seus pecados. Eles não se importam com sua eternidade. Essas são cobras que nem mesmo entrarão no reino dos céus. Estão ocupando assentos que deveriam ser ocupados por peixes. Os pastores estão dando mais atenção às cobras por causa de seus dízimos. Ainda assim, eles podem mudar e deixar de ser uma raça de víboras. Sejam peixes que obedecem e andam no caminho estreito, e se preocupem com a sua eternidade. Mais cedo ou mais tarde, as cobras morderão seus pastores e comerão os peixes que ainda estão naquele rebanho. As cobras estão lá para matar os peixes até que não haja mais peixes. Cuidado, pastores. As cobras não farão nada pelo reino. Elas são embaixadores de Satanás nas igrejas. Lucas 11:11-13. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mateus 23:32-34. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Enquanto descansava em uma tarde de setembro de 2020, meus olhos se abriram. Quando olhei, vi uma colina. Quando eu olhei novamente, eu vi uma senhora no topo de uma colina. Eu vi que esta senhora estava linda. Lembrei-me do rosto dela. Ela era uma cantora gospel. Eu a segui no topo de uma colina alta. Então prestei atenção. Eu vi que ela não tinha cabelo, mas tinha uma peruca que ela colocou. Também vi que ela tinha várias joias e maquiagem. Fui levado para ver o que havia por baixo dela onde ela estava. Eu vi que havia algo parecido com um rio. O rio era lindo, mas ao olhar para o rio que ela estava observando, vi que ela quase caiu naquele rio. Ela se segurou e escapou caindo daquela colina para o rio. Mais tarde, eu a vi novamente olhando para o rio, mas desta vez ela caiu naquele rio. Quando olhei, vi que este rio era um disfarce. Não era realmente um rio, pois se transformou em um grande lago de fogo. Então ela caiu no inferno. O Senhor me fez entender que este foi o último aviso para a cantora gospel. Ela deve remover este adorno mundial. Se ela não se arrepender desta vez, ela não escapará. Ela cairá naquele poço se não se arrepender de suas vaidades, maquiagem e orgulho. Apocalipse 2:4-5. Tenho porém contra ti,
que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres.